Denis traz a lume não apenas os diálogos e disputas intelectuais e políticas no interior do ativismo negro brasileiro, quando do diálogo entre o conceito de quilombismo de Abdias Nascimento e o de quilombagem de Clóvis Moura, mas como a nossa condição de sociedade capitalista dependente atravessa o campo das relações políticas e intelectuais. Mesmo aqui, o instrumental que é o que lança a mão e o seu ponto de partida do capitalismo dependente são contribuições extremamente necessárias para recuperarmos o fio dos nexos históricos que localizam o devir de nossos lugares de praxis. É por fim uma obra complexa, rica e instigante, que com certeza ocupará um lugar de destaque nos diálogos travados entre partidos e as organizações de esquerda, no movimento negro e nos movimentos sociais em geral, e no debate nas ciências sociais. Quem diz isso é Fábio Nogueira, doutor em Ciências Sociais, professor da Universidade Estadual da Bahia, UNEB, e camarada incrível, tá? Incrível, pra quem não conhece Fábio Nogueira, sigam e conheçam o trampo do camarada Fábio Nogueira, a militância dele. Bom, a gente vai então pro livro Racismo Estrutural, uma perspectiva histórico-crítica, de Denis de Oliveira, publicado pela editora Dandara. Um grande salve, um grande beijo, editora Dandara, nós chamamos, e pela Friedrich Herbert Stiftung, que é uma fundação aqui do Brasil, tá bom, gente? E aí, infelizmente a gente não pode passar pelo livro todo aqui, e infelizmente não tem um capítulo que eu acho que caberia a gente ficar exaurindo aqui, porque ficaria muito longo o episódio de qualquer jeito. Então a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 1, falando um pouco sobre a questão neoliberal e o antirracismo, um pouco sobre o racismo estrutural, numa perspectiva histórico-crítica, né, que é fundamental, e a gente encerra trazendo um pouco do debate de Clóvis Moura, embora o autor também traga coisas sobre Beatriz Nascimento e Abdias Nascimento, Gilberto Freire, enfim, vários questionamentos. É um dos livros mais importantes que eu li ano passado, então eu recomendo pra quem quiser ir e comprar esse livro, beleza? Pra quem me conhece e pra quem não me conhece, eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui da Caverna do Morcego. E antes de tudo eu tenho um anúncio incrível, tá, gente? Agora, dia 13 de fevereiro, a gente vai ter a primeira live da Clio Operária, beleza? Primeira vez da gente nesse modelo. A galera que trabalhava na Clio já produzia lives, a gente voltou com os textos e agora a gente vai produzir com as lives de uma forma um pouquinho diferente. Então, toda quinta-feira, às 7h30, no seu canal do YouTube, quer dizer, no nosso canal do YouTube, tá? Se der certo, já estará na descrição aí pra vocês acompanharem. Além disso, eu queria lembrar vocês de ouvirem nosso podcast, acompanhar as nossas lives da Caverna do Morcego, de leitura e discussão. Agora a gente tá discutindo o confederalismo democrático e a questão do Abdul Öcalan, beleza? Também lembrar outro ponto importante, que a gente vai estar de volta aí com os vídeos sobre a lei de drogas. Então a gente vai ter vídeos mais curtos voltando a ser publicados. Muito importante o apoio de vocês. Morcego, curti demais o projeto, quero ajudar, quero apoiar. Como eu faço isso? Você tem duas formas principais: e no nosso apoio coletivo, apoia.se/Caverna Morcego, ou pelo nosso Pix, podcastmorcego@gmail.com. Tá bom? É isso então, e agora sim, vamos para o episódio. Após a Era dos Extremos, a restauração conservadora inicia o século XXI. A Contra-Reforma Neoliberal. Então agora a gente entra em Denis de Oliveira. Logo no início da obra A Era dos Extremos, o Breve Século XX, o historiador Eric Hobsbawm afirma que a destruição do passado, ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam nossa experiência pessoal a das gerações passadas, é um dos fenômenos mais característicos e lúgubres do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que vivem. Justamente, e agora voltando para Denis de Oliveira, esta característica dos tempos atuais é a que considero ser o principal óbice para a compreensão dos fenômenos estruturais como o racismo. A presentificação contínua equipara as expressões contingentes com as sustentações estruturais, e o resultado disso são as crenças nas possibilidades de resolução dos problemas estruturais por meio de ações pontuais e de curto alcance. No limite, a visão estrutural se desloca para a essencialidade e a historicidade de categorias, características próprias de uma visão estruturalista. Basicamente, tá, gente? A gente vive um presentismo num sentido de que todas as coisas são meio continuadas. O capitalismo é colocado num espaço-tempo como se fosse infinito, e a gente é colocado a resolver as coisas no aqui e no agora da forma que dá, né? Então a gente não busca romper a estrutura. Então a gente não enfrenta o racismo, por exemplo, numa perspectiva da estrutura que consolida isso, mas a gente enfrenta a partir de uma treta individual, uma treta no momento que acontece, e a gente resolve ali.
Porém, esse olhar estruturalista se expressa em um ativismo pós-estruturalista, no sentido de centrar fogo nas ações micrológicas, comportamentais, fatuais, justamente o que eu estava dizendo com outras palavras. A rebeldia deixa de ser uma ação voltada para a construção de um novo projeto de sociedade e se transforma em uma modalidade de comportamento. Deixa de ser ação e passa a ser identidade. Identidade não no sentido de identidade, por exemplo, negritude, coisa do tipo, tá, gente? Mas da identidade da esquerda, da pessoa que se identifica e se olha como esquerda na questão de identidade, não na questão de ação. O que se percebe é justamente aquilo que o Ottaviani fala das consequências da ação da mídia, que é a transfiguração da ideologia em mercadoria. E aí o Príncipe Eletrônico é o capítulo do Ottaviani em Enigmas da Modernidade Mundo, tá? Mais que criticar tais posições, é preciso entender por que isso ocorre nos tempos atuais. Se o breve século XX foi encerrado com o fim da Guerra Fria em 1991, marcado pelo fim da União Soviética, o período que inicia uma outra era, a do século XXI, é marcada pela Contra-Reforma e pela Restauração Conservadora. Vocês lembram dos episódios onde eu cito Gramsci, né? Onde ele fala justamente que acontece essa contra-reforma, uma contra-revolução, mesmo sem o perigo de uma revolução, que é algo que busca uma restauração conservadora e uma reatualização da ordem política econômica, né? E aí o próprio autor fala que ele utiliza esses dois termos no sentido dado por Gramsci, de uma contra-ofensiva das classes dominantes ante um relativo avanço das classes subalternas por meio de revoluções passivas e conquistas de direitos. E aí vocês podem ler aí o Carlos Nelson Coutinho e a Época Neoliberal, Revolução Passiva ou Contra-Revolução, na revista Novos Rumos. A Contra-Reforma do século XXI é o neoliberalismo, né? A revolução passiva do século XX, do período pós-guerra, foi a emergência dos welfare states. Diante da pressão do bloco socialista, fortalecido após a Segunda Guerra, o fortalecimento do movimento socialista no mundo e também as demandas criadas pelo capitalismo na sua fase fordista. Em especial, a demanda por novos mercados consumidores massivos. A agenda de direitos sociais e trabalhistas ganhou corpo e foi operada politicamente pelo projeto do Estado de Bem-Estar Social. A nível internacional, as pactuações políticas no âmbito das Nações Unidas também vão no sentido de garantia de direitos sociais e não apenas civis e políticos. A própria noção de direitos humanos, expressa na Carta de 1948, que fundou o sistema de Nações Unidas, tem implícito esse sentido. É fato que isso é produto da participação fundamental do Exército Vermelho da Rússia socialista na derrota do nazifascismo e a consolidação do bloco socialista como contraponto à nova superpotência emergente, os Estados Unidos. Assim, independente das críticas que se possa fazer ao modelo do socialismo dos Estados do antigo leste europeu, é fato que essa configuração geopolítica foi importante para tais avanços. Por isso, a vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria é um dos elementos que deram base à contra-revolução neoliberal do final dos anos 80. Né? Que é quando eles já têm uma articulação mais forte voltada para o neoliberalismo. Ungida como uma única superpotência mundial, a globalização que se estabelece a partir desse período pode ser caracterizada com o recrudescimento do imperialismo, inclusive no sentido de impor os paradigmas da economia de mercado a todas as nações. Gente, um ponto importante que eu acho que é quando a gente traz esse texto, quando a gente estuda o nascimento do neoliberalismo, é pra gente entender que a política do Trump é uma continuidade de um projeto muito longo, tá? É uma continuidade. Hoje, eu tô gravando isso daqui na terça-feira, dia 5 de fevereiro, que ele falou, né, dessa questão de que os palestinos que vão ter que se retirar porque eles vão tomar a Palestina, é algo que faz parte do neoliberalismo, tá? Tudo bem que a gente não estava acostumado, talvez, com uma política muito mais próxima do colonialismo, né? De uma invasão assumida dessa forma e tal, não sei o quê. Mas a construção de bases militares, as bombas, os mísseis, a invasão, os golpes no Chile, por exemplo, né? Já que a gente falou dos anos 80 no Pinochet, enfim, tudo isso é o padrão norte-americano de atuação de política externa. É assim que se formou o Império Capitalista, né? Paralelamente, há a reorganização do próprio modo de produção do capitalismo, como uma resposta do próprio sistema às crises cíclicas que vinham se intensificando desde os anos 70, com a crise do petróleo. E hoje, rumo a esse colapso do capitalismo, né, e com essa crise fervente, né, estourando na nossa cara, novamente eles se voltam para uma atualização, né, para um neoliberalismo colonialista, praticamente, para um tecnofeudalismo, como alguns dizem. Entretanto, ocorrendo ainda num mundo marcado pela geopolítica do pós-guerra, essa crise tinha possibilidades de enfrentamento pela própria esquerda. Nos Estados Unidos, o movimento negro que conquista os direitos civis avança para a constituição de um partido negro revolucionário, como é o caso do Partido dos Panteras Negras e outras articulações revolucionárias, né? Tem o livro Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder dos Estados Unidos, pela autonomia literária, que o Land e o Jones organizaram, que traz um pouco disso, né? E a gente vem citando esses movimentos cada vez mais aqui na Caverna do Morcego.
Inclusive com a Sad Hyder e com a Bell Hooks a gente falou um pouco sobre isso, com a Angela Davis nas lives a gente falou sobre isso, enfim, tem muita coisa. Na Nicarágua, os sandinistas derrubaram a ditadura de Anastácio Somoza e instalaram um governo com viés socialista em 75. No Chile, no início dos anos 70, houve a tentativa de se implementar o socialismo pelas vias institucionais com o governo de Salvador Allende, né? De modo similar, a gente teve algumas independências no continente africano, como é o caso de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, movimentos com forte inspiração do pensamento revolucionário de Amílcar Cabral. Importante lembrar também, né, que é nesse momento que a gente tem Cuba fazendo a sua revolução, e também a gente teve uns anos antes no Brasil a própria existência de uma revolta armada, né, de tentativas de luta, né? A gente vai ter vários exemplos disso aqui no Brasil, desde antes da ditadura militar até o momento quase da ditadura, até o momento que começa a ditadura, né? Mas a mudança do contexto geopolítico internacional com o fim da Guerra Fria impossibilita que o enfrentamento da crise do capitalismo fosse realizada por uma contra-reforma e restauração conservadora. O que se viu no final dos anos 80 foi uma avalanche conservadora. O projeto de Estado de bem-estar social foram questionados sobre o argumento de seu custo, né? Já que, volto a dizer, eu sempre falo isso, o que importa para o sistema capitalista não é a vida, é a mercadoria, é o acúmulo de capital, né? Em determinados países europeus em que essa concepção de políticas públicas universais estava mais consolidada, abriu-se espaço para o crescimento da xenofobia e de quebra do ressurgimento do nazifascismo. Olha como ele ressurge aí. A gente já tem aqui todas as pistas deixadas pelo Denis de Oliveira para o que está acontecendo agora, né? O imigrante do continente africano, da América Latina e mesmo dos países do antigo leste europeu era visto como causador desse custo fiscal, à medida que migrava e usufruía dos serviços públicos. Gente, o que o Trump tá dizendo sobre os imigrantes lá nos Estados Unidos? Né? Os cortes nos investimentos sociais atingiram os bairros pobres, causando revoltas de jovens dessas localidades, a sua maioria descendentes de africanos, como foram as revoltas de Tottenham, na Inglaterra, em agosto de 2011. E aí eu marquei aqui quem fala sobre isso, tá, gente? É o Wallerstein, o Emmanuel Wallerstein e o Etienne Balibar, no livro Raça, Nação e Classe, Raça, Nação e Classe, acho que é esse o nome do livro, né? Eles falam um pouco sobre essa revolta. Eu não tinha ouvido falar até ler esses dois livros e é bem interessante. Então, nessa revista, nesse livro aqui, por exemplo, tem vários artigos que são indicados para leitura. Fica aí a recomendação. Sobre essas rebeldias, o pensador polonês Zygmunt Bauman, olha quem apareceu aqui, nosso amor líquido, disse que se tratou de uma rebelião não de famintos ou desesperados, mas do que ele chama de consumidores falhos desqualificados, humilhados por estarem fora da sociedade da glamorização do consumo. A contra-reforma neoliberal restaura um ordenamento social global em que a condição humana se restringe. Insisto nesse aspecto. O período chamado de breve século XX, que se inicia com as guerras mundiais entre 14 e 45, tem no período pós-guerra uma situação favorável à emergência de novos sujeitos coletivos, e foi um período de conflitos intensos. Foi um momento em que cresceu o número de estados soberanos com a independência de várias ex-colônias do continente africano e do Oriente Médio, da constituição do bloco dos países não alinhados, do conceito de terceiro mundo, e que depois se desenvolve para sul global, né? De revoluções e construções de projetos socialistas em países da periferia global com população majoritariamente não branca, como é o caso de Cuba, Nicarágua, Angola, Moçambique e Chile, entre outros. E foi o período em que, no âmbito da Unesco, se questionou o monopólio global dos meios de comunicação com o relatório MacBride, que foi um produto dessa comissão da Unesco que avaliou a concentração de produção de informação nos países centrais do capitalismo e defendeu que era necessário construir uma nova ordem mundial da informação e comunicação que possibilitasse que as vozes dos países do terceiro mundo fossem consideradas nesse circuito de informações. Gente, novamente, né? É o projeto, tá? É o projeto e a grande discussão das Big Techs hoje em dia. É o projeto. Quando se fala em contra-reforma e restauração, não é apenas um retorno ao passado, mas uma rearticulação das classes dominantes no sentido de bloquear a ascensão das classes subalternas, ainda que em processos de revolução passiva, e reforçar a supremacia das classes dominantes. Então, ainda que você passe algumas reformas, ainda que você deixe, de certa forma, algumas coisas melhores, a ideia sempre é uma rearticulação das classes dominantes e um bloqueio de ascensão das classes inferiores. É por isso que, por exemplo, a gente classifica algo que acontece em torno disso, tá? A tomada pela extrema-direita depois de junho de 2013 é o primeiro momento. Depois a gente tem o golpe na Dilma, né?
E aí a gente vai ter esses movimentos que vão ser puxados para protestar contra a Dilma, a criação do antipetismo, a prisão do Lula, a entrada de Temer e Bolsonaro, né? Eles se enquadram em um certo período de algo que pode ser colocado dentro desse momento de reforma conservadora, tá? Poucos textos que eu li já abordavam nessa relação, mas de forma bem rasa, assim, bem superficial, é isso que a gente vê, tá? E hoje a gente vê, então, esse processo de crise novamente, né, sendo seguida, onde a gente continua tendo, né, inclusive a gente teve isso daí durante a pandemia, uma massa de população pobre morrendo, ficando sem emprego, fudida para sobreviver, passando vários BOs, enquanto isso a gente teve uma rearticulação e uma ascensão de vários bilionários, né? É esse o exemplo. Essa restauração conservadora se expressa, inclusive, em formatos distintos da ordem anterior. O bloqueio a essa ascensão das classes subalternas se dá, inclusive, em ações de cooptação de alguns valores expressos por ela. Vejamos. E essa é a parte interessante, né? Assume-se geralmente uma perspectiva mais neonazista da coisa, mais fascista, como eu acho que fascista é o melhor termo, não neonazi, que é o caso, por exemplo, do próprio Bolsonaro, né? E pega alguns valores incorporados pela própria população. Então, o neonazismo que aparece nos últimos tempos tem elementos extremamente semelhantes à experiência nazifascista do início do século XX, mas não se apresenta exatamente da mesma forma. Não se fala, por exemplo, na construção de campos de concentração, em solução final, entre outros. Então, Denis de Oliveira, agora nós temos o resgate disso, né? Então talvez realmente deixe de ser fascismo e seja nazifascismo. Olha, porque a gente tem a questão do Guantánamo, que o Trump falou, embora eles já utilizassem, tá? Mas agora abertamente falando. E a questão da Palestina e a solução final, né? O Netanyahu fala muito sobre isso. Então talvez realmente a gente já esteja chegando no ápice do bagulho. Importante notar esses pontos, tá, gente? Importante notar essas conexões, porque é isso, talvez seja realmente o ápice. Para se entender como essa restauração se expressa, é preciso ver os elementos fundantes do neoliberalismo. No campo econômico, o modelo neoliberal altera profundamente a forma de organização da produção capitalista, que não se realiza mais em grandes plantas produtivas industriais, e sim em redes globais de nichos produtivos. Na cabeça dessas redes estão os centros produtores e gerenciadores de tecnologias e processos, que se localizam nos países centrais do capitalismo. No intermédio, a aplicação desses processos tecnológicos é a realização da produção material, e na base, o fornecimento de insumos e matérias-primas. O intermédio e, principalmente, a base se localizam nas periferias do capitalismo. E aí entra a grande questão. O centro do capitalismo está em países de maioria branca, a base em países de população majoritariamente não branca. Enfim, a gente sabe dessa ordem geopolítica global, né, de exploração. Como este circuito produtivo está fortemente lastreado em grandes investimentos tecnológicos, há uma concentração crescente de riquezas nos países centrais. Os impactos das sazonalidades do capitalismo são mais sentidos nos países da base da rede produtiva. Os insumos e as matérias-primas, chamados de commodities, produzidos por estes têm seu valor controlados pela cabeça da rede produtiva, expressa nos mercados especulativos, nas bolsas de valores, também nos países centrais. Com isso, o aumento da miséria nas regiões não brancas do mundo impulsiona a imigração para os países centrais. Daí a condição objetiva para o crescimento da xenofobia e do neonazismo nessas nações. E aí a gente tem um ponto interessante, né? Porque muito se fala, né? Ai, olha o sonho norte-americano e tal, não sei o que, babá. E olha, a gente fala aqui o Lula e tal, mas olha como tá os Estados Unidos. Gente, é a porra da estrutura da gente ser um país dependente e subalterno, tá? A gente tem que ser pior do que os Estados Unidos nesses sentidos. Porque agora eles estão expulsando imigrantes de lá. Mas é o que dá muitas vezes a base, por exemplo, de trabalhos que eles não querem fazer. Saca? A gente tá no nível de ser explorado aqui por eles, né, nessa grande cadeia comercial, e lá por eles também. E pra isso a gente precisa tá pior. Tá? Não é porque o Lula é burro, ou porque, não sei o que. Enfim, claro, a gente poderia, né, pensar um pouco mais em soberania nacional, embora ainda não seja autodeterminação dos povos, isso é um ponto. Mas é muito difícil sem sofrer tentativas de golpe, por exemplo. A América Latina toda tá aí pra dar exemplo disso. O discurso xenofóbico, inclusive, ganha simpatias até de setores das classes trabalhadoras desses países ao apontar os imigrantes como uma ameaça à estabilidade fiscal e à manutenção do sistema de proteção social. E aí você divide a própria classe trabalhadora.
Porém, o aumento da miserabilidade também é um foco de desestabilização dos países na periferia do capitalismo. A contra-reforma neoliberal impôs a desregulação do trabalho, dos fluxos financeiros e da economia nesses países. Ela gerou um desemprego estrutural crescente, aumentou a população na zona de miséria e as tensões sociais se intensificaram. O que é importante é que em todos esses países de maioria não branca, o critério racial teve uma funcionalidade no sentido de sustentar clivagens sociais. Por isso, diante de tal situação, a contra-reforma neoliberal se expressou em duas vertentes políticas. Uma de criar mecanismos de administração das tensões sociais por meio da aplicação das chamadas políticas compensatórias, que é, por exemplo, a questão de cotas, e outra de intensificar as estruturas de violência institucional apontando para o extermínio da população não branca. Então, de um lado, você faz com que a população negra acesse a universidade, por exemplo. Por outro, você mata ela no caminho de casa. Essas são as duas coisas que o capitalismo bem fez. Você coloca políticas sociais que são limitadas, que não resolvem a situação, e você coloca políticas institucionais que bloqueiam essa pessoa de continuar. Vamos lá, gente. Entrar na faculdade, existem meios. Mas e sobre permanência? Isso daí fica de fora, né? Tá aí um grande exemplo. Abordei essas duas tendências na obra Globalização e Racismo no Brasil, publicado pela Legítima Defesa, escrita durante os eventos preparatórios para a Conferência Mundial de Combate ao Racismo da ONU, realizada em 2001 em Durban. Um pouco depois, no artigo intitulado Racismo Estrutural, apontamentos para uma discussão conceitual, caracterizei o racismo estrutural naquele momento como uma forma de gerenciamento político funcional para as alterações dos paradigmas de produção e do consumo do capitalismo. Realmente escrevendo bastante coisa aí, e bastante coisa extremamente importante, né? Bom, agora a gente vai para a próxima parte. Fundamentos teórico-conceituais de uma perspectiva histórico-crítica do racismo estrutural. Agora a gente vai pro capítulo 2 para falar um pouco sobre racismo estrutural, tá? Vocês viram, a gente infelizmente cortou aquele capítulo no começo, né? Ali é a primeira parte do capítulo, é só uma apresentação sobre neoliberalismo. Recomendo vocês olharem porque ele desenvolve um pouco de como a gente foi se metendo nessa fita de discussão sobre essa questão de raça, classe, gênero dentro do neoliberalismo e o que o neoliberalismo fez para se apropriar disso, né? Como que ele luta. Mas agora sim a gente vai olhar para uma perspectiva histórico-crítica. Dia de semana em uma cidade como São Paulo, por volta do meio-dia. Uma cena que se naturalizou. Meninas e meninos de 10 anos ou até menos vendendo doces ou limpando vidros de automóveis nos cruzamentos das ruas. A cor dessas crianças é, obviamente, negra. E se andarmos para determinados lugares, particularmente onde existem escolas particulares, vemos crianças brancas saindo alegremente das aulas, entrando em carros particulares dos seus pais, indo para casa descansar. Começa esse texto dessa forma para já alertar o leitor qual será a perspectiva a partir da qual trataremos o racismo aqui. Considero essa demarcação fundamental, uma vez que o racismo no Brasil tem um caráter extremamente múltiplo e que é possível percebê-lo, por exemplo, na ausência de modelos negras e negros nos anúncios publicitários no tratamento descortês comum em lugares públicos a famílias negras. Com a maior visibilidade do racismo e da luta contra o racismo ocorrendo em uma sociedade mediatizada pelas redes sociais, todas essas narrativas aparecem em um mesmo momento, dificultando muitas vezes a construção de uma reflexão sobre o fenômeno do racismo. Mais que isso, essas narrativas reduzem o problema a uma mera questão comportamental, um desvio de conduta, e, assim, aproximam-se justamente de uma concepção funcionalista. Tal olhar, produto evidentemente de uma primeira apreensão do fenômeno, o racismo aparece, à primeira vista, como um comportamento, uma atitude que se explicaria apenas pelo caráter ou pela conduta da pessoa. Tenta se travestir de uma perspectiva estrutural ou essencializar o sujeito praticamente em um lugar racializado. O branco é assim mesmo, faz branquice, não há o que fazer. Quando não se dão desculpas de, porque na verdade é autismo e tal, não sei o que, utilizando de outras coisas, como se isso daí implicasse que todas as pessoas, por exemplo, que têm autismo são racistas e tal, usam muito desse argumento, né? Enfim, e utilizaram até com o Elon Musk pra falar sobre a porra de um gesto nazista. Ou seja, né? Não, ele não é nazista, porque, pelo amor de Deus, né, gente? Sim, ele é nazi. E é sobre isso que a gente tá falando aqui, inclusive. Em outras palavras, o que se quer expressar como racismo estrutural não passa de uma concepção estruturalista de racismo. A essencialização da raça como definidora dos comportamentos congela, historicamente, essa condição. A ideia de racismo estrutural, nessa perspectiva, é sedutora por dois motivos. Primeiro, porque resolve o problema. Fecha a questão e pode ser explicada nessa gramaticalidade das narrativas das redes sociais em apenas 280 caracteres.
um bálsamo para os que aspiram ser digital influencer e serem celebridades midiáticas, a tal galera da lacração, mas uma tragédia para qualquer debate intelectual mais sério. Segundo, porque gera uma zona de conforto construída nas bolhas sociais, essa nova forma de sociabilidade imposta pela sociedade mediatizada que faz com que manifestos e cartas de repúdio sejam socializados entre os próprios signatários. Que é um pouco do que acontece hoje em dia, né, gente? Primeiro, o entendimento de que a rede social não é pra gente. Eu acho que a gente parte desse ponto, né? Ela é criada, né, principalmente com essa ascensão das Big Techs, justamente pra entregar o que eles querem que a gente veja, viralizar o que quer que viralize, e mesmo que a gente produza algo contra-hegemônico, que seja visto, que alguma hora ou outra viralize, né? Não é o que vai estar sendo espalhado ali no dia a dia, não é como vai estar sendo moldado o próprio comportamento a partir da internet dessas pessoas, né? A gente tá falando inclusive de uma coisa cognosciva, não sei se é essa palavra que pode ser utilizada, mas no livro Tecnoconservadorismo e o Brasil Paralelo se discute um pouco dessas questões, né? E aí tem uma coisa interessante dentro disso, né? Que surgem, né, coisas do tipo: você está sendo racista estrutural. Inclusive essa expressão passa a ser utilizada por pessoas, tipo assim, não, a pessoa não está sendo racista estrutural, gente, não existe isso. E inclusive coisas de, né, como a gente já falou inclusive na live anterior, o criado mudo, falar criado mudo se torna um problema, saca? O problema, por exemplo, não é o Bolsonaro ir lá e falar coisas racistas sobre a galera quilombola e depois criar políticas de governo contra e depois estar associado a grupos que são grupos paramilitares de extermínio dessas populações. Pra mim, aí que tá o perigo. Aí que tá o problema, né? Num processo de precarização, de expulsão desses grupos, do Ricardo Nunes, por exemplo, olhando e falando: gente, ó, a casa de vocês está alagando, a gente vai dar aí, ó, 30, 40 mil pra vocês, tá bom? Que 30, 40 mil não paga a entrada de uma casa hoje em dia. Saca? Não dá o sustento pra uma família de 4, 5 pessoas, se de acordo com o Diese é de 6 a quase 7 mil por mês que deveria receber uma família. 7, 14, 21, 28 4 meses de sustento. Que porra é essa? É aí que tá o problema. No caso dos meninos e meninas negras vendendo doces nos cruzamentos das avenidas das grandes cidades e as crianças brancas sorridentes saindo das escolas particulares dentro dos carros dos seus pais, o que a concepção estruturalista contribui para entender e transformar a realidade? Absolutamente nada. Contribui até mesmo para servir de anteparo para a indignação. Encaixam esses fenômenos dentro do dogma do racismo estrutural e confortam ceticamente com uma explicação pretensamente científica. Mas não é isso o papel de uma reflexão teórica que tem como objetivo mover corações e mentes para a transformação da realidade. A obra de Silvio Almeida, O que é Racismo Estrutural, é fundamental por sintetizar o conceito, banalizado por essa concepção estruturalista ingênua, a partir da perspectiva do conceito altusseriano do processo. Ele alerta em sua obra que, embora existam níveis de compreensão e expressão do racismo da perspectiva individual, comportamental e institucional, deste tópico o autor faz uma referência importante à contribuição dos intelectuais do Partido dos Panteras Negras, a dimensão da estrutura é que torna possível a manifestação individual / comportamental e institucional do racismo. Deste modo, não se trata de uma classificação do racismo, se ele é individual / comportamental, institucional ou estrutural, mas níveis de interpretação e, consequentemente, da forma de enfrentamento. Pouco importa como a gente vai classificar, tá? A questão é, eles acontecem em níveis diferentes e a gente vai interpretar de forma diferente, a gente vai ter que atuar com isso de forma diferente. Uma compreensão do racismo meramente como uma atitude individual / comportamental pode levar à ilusão de que a gente basta colocar processos educativos ou mecanismos dissuasórios por meio de normas punitivas que seria o suficiente. E aí, cabe lembrar, em breve a gente vai ter conteúdo sobre isso, tá? No fim do policiamento, o próprio Alex S. Vitali lembra a gente que houve essa tentativa dentro das polícias norte-americanas. Não mudaram porra nenhuma. Medidas educativas pura e simplesmente não bastam. Inclusive eu tô muito feliz que eu tô lembrando os nomes dos autores e dos livros de cabeça e o que eles falam, tá bem da hora, viu, gente? Gosto de quando eu tô assim, tô on fire. Ou, mesmo na compreensão institucional segundo a qual a mera reforma das instituições, com a presença maior de negras e negros nos aparatos institucionais, seria suficiente para debelar o racismo. Sem deixar de considerar a importância dessas ações, estas são
limitada se desconsiderar o caráter estrutural do racismo. Isto é, que ele normaliza determinadas tipologias de relações e que estas são aderentes à sociedade de classes. Ó, a gente chegando aqui no ponto do capitalismo, né? A gente tá ligando, então, a primeira parte. Lembra, gente, a gente não tratou o capítulo primeiro inteiro, tá? Mas a gente consegue ligar aquilo que ele aborda do neoliberalismo com a questão racial que a gente tá trabalhando agora. Louis Althusser é um dos pensadores do campo marxista mais polêmicos quando se trata de discutir ideologia. E é uma grande treta o uso dele, né? E considero essa discussão fundamental, pois o racismo é uma ideologia que cimenta relações sociais, particularmente em um país atravessado historicamente por mais de 3 séculos de escravização de africanos, abolida de forma conservadora tardiamente. Em Para Ler o Capital, Althusser afirma que a filosofia é a luta de classes em teoria. E também, a filosofia existe desde que existe o domínio teórico, desde que existe uma ciência em sentido estrito. Sem ciência não há filosofia, mas apenas concepções de mundo. É necessário distinguir o que está em jogo na batalha e no campo de batalha. Em última análise, o que está em jogo na luta filosófica é a luta pela hegemonia entre as duas grandes tendências das concepções de mundo, materialista e idealista. O principal campo de batalha dessa luta é o conhecimento científico, a favor ou contra ele. Assim, a batalha filosófica número 1 está na fronteira entre o científico e o ideológico. As filosofias idealistas que exploram as ciências lutam aqui contra as filosofias materialistas que servem às ciências. A luta filosófica é um setor de luta de classe entre as concepções de mundo. No passado, o materialismo sempre foi dominado pelo idealismo. Por isso, tratar o racismo meramente como um comportamento se conecta a uma concepção filosófica idealista, à medida que explica uma determinada prática, o racismo, como produto de uma ideia. Porém, como afirmei anteriormente, tal concepção decorre de uma primeira percepção do fenômeno. Uma pessoa negra maltratada em um restaurante, o policial que suspeita de um jovem negro andando com um carro novo, a mulher negra vista apenas como objeto de satisfação sexual. A primeira reação que se tem em situações como essas é situarmos a crítica à pessoa que atuou de tal forma. Muitas vezes, deparamos-nos com situações inusitadas. Por exemplo, que as pessoas praticantes desses atos também são negras. Bom, basta lembrar, né? Uma das grandes coisas das forças policiais é colocar uma força negra, né? E ser frente de serem os praças, serem a base da polícia, né? Mais mal paga, que mais se mata e a que mais mata pessoas. E aí vem a explicação de que elas têm uma consciência deformada ou não têm consciência. Novamente, cai-se no idealismo de explicar as práticas a partir de uma consciência. E aí a gente vai voltar para essa questão de, então a gente precisa resolver o problema com essa pessoa. E é interessante, tá? Porque a gente não vai descartar o ponto educacional, educativo. Mas eu gosto de lembrar do Paulo Freire, gosto de lembrar do Gramsci, a gente tem episódio sobre isso aqui na Caverna, né? Que o educativo, ele não é simplesmente o educativo, tá? Mas ele precisa de uma base cultural e social. E esse é um dos grandes impasses que a gente enfrenta, inclusive, dentro da própria esquerda, né, gente? É uma das grandes tretas dos problemas que a gente faz, por exemplo, né? Dos erros que a gente faz, das formas pelas quais a gente tenta resolver as tretas que a gente tem entre a gente, né? E por isso que talvez Rojava me inspire muito, mas também a gente tem aqui o feminismo camponês popular, o movimento de mulheres camponesas, né? Que é do movimento de mulheres camponesas, que é bem interessante nesse sentido. É uma das tretas que a própria Teia dos Povos está tentando resolver, e eu acho que é a partir desse momento que a gente pensar em espaços nossos, nos quais a gente busque lidar com a superação dessas tretas, é que a gente pode desenhar, inclusive, uma nova perspectiva de uma sociedade também sem classes, tá ligado? Mas é um processo longo, não é um processo rápido, é um processo difícil, é um processo que a gente debate em contradições, que a gente cai em erros, enfim, é um processo bem complexo, né? Em dezembro de 2019, então, Denis de Oliveira foi convidado para entrevistar o ex-presidente e agora atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela revista Fórum. Na vez dele de perguntar, ele interpelou o ex-presidente o atual presidente sobre a permanência de determinados mecanismos do racismo no país, como é o caso da violência policial, como é o caso da questão do Pará, né, da luta indígena, inclusive com a possibilidade da não ocorrência da COP30 em Belém, o que pra mim seria bem interessante, né, de uma perspectiva de aqueles indígenas estão há mais de 2 semanas lá parados, a COP30 tá acontecendo num lugar onde tá alagando, tá acontecendo vários eventos de caos climático, então foda-se. A própria COP30, né, tá acontecendo aqui agora, que é essa luta, que é esse enfrentamento. E com pautas educacionais também dentro da própria luta indígena, o que torna tudo mais interessante, né? O encarceramento em massa. E hoje saiu a notícia. Olha que loucura, gente. É por isso que os episódios estão ficando mais longos, tá? Mas a gente tá debatendo com notícias que
enfim, não tem como fugir, né? Mas hoje a gente teve, né, que a população prisional chegou a 850 mil pessoas no Brasil, quase 1 milhão de pessoas, e 70% desses encarcerados são negros, obviamente, né? E aí o genocídio dos jovens negros nas periferias, mesmo nos governos petistas, como é o caso da Bahia agora, né? Em que, reconhecidamente, houve avanços significativos nas políticas de ação afirmativa. E, novamente, a gente volta para aquele capítulo onde a gente encerra falando sobre isso, né? De um lado, você tem políticas de ações afirmativas. De outro, o genocídio negro. Foda-se, as duas coisas. É isso, pau tora, essa é a festa do capitalismo. Esse é o bacanal, é a orgia capitalista, né? A resposta dele encaminhou para o campo da necessidade de uma nova formação educacional, onde cita a aprovação da Lei 10.639/03. Aquela lei de 2003, que eles não cansam de citar, é a única lei que eles citam, que é de educação sobre a realidade dos povos africanos e de história da África, cultura africana, afro-brasileira e de religiões afro-brasileiras, né? E agora também, né, a gente teve uma modificação da lei que tem a temática indígena também dentro disso. No seu governo, a importância de se quebrar uma percepção preconceituosa na sociedade que valoriza a pessoa pela cor de pele, entre outras. Mas é isso, né? A gente vê o problema do racismo como uma deformação comportamental, não nas instituições e não na estrutura do capitalismo. Produto de um desconhecimento do assunto. Daí a importância da Lei 10.639, que trata da educação para as reações étnico-raciais, que se necessitaria de uma mudança de atitudes, e por aí vai. Retomando o pensamento de Althusser, o campo da filosofia é o que está em jogo na batalha da luta pela hegemonia entre as grandes tendências das concepções de mundo. No caso do pensamento do ex-presidente Lula, o que se percebe ainda é tratar o problema do racismo como um conflito entre comportamentos adequados versus comportamentos inadequados. Assim, a ação mais eficaz para enfrentar o racismo seria educar a sociedade para melhorar os seus comportamentos. A gente não está desmerecendo a lei, tá? Mas ela é um pequeno ponto dentro de tudo que a gente precisa fazer. E o próprio autor pontua isso na nota de rodapé, por isso que eu cito também falando em primeira pessoa, porque eu também. Pelo contrário, o não conhecimento de história da África, por exemplo, é produto de uma decisão ideológica, pois, à medida que o sistema social necessita para o seu padrão a acumulação de riquezas, construir hierarquias entre seres humanos, determinados temas que contrapõem essa hierarquia estabelecida não são de interesse. Por isso, invertendo a lógica o não conhecimento não apenas gera racismo, mas ele é mesmo produto do racismo. E é por isso que mesmo com essa aprovação, a gente tem uma diminuição hoje na carga de sociologia e filosofia. E aí, o que o Lula está fazendo para lutar contra essa, por exemplo, nova forma educacional que está sendo passada? O que a gente tá fazendo de luta junto com os professores? Porque os professores estão lutando. E a gente? Né? Bom, eu tô meio inserido porque eu tô nessa trilha pra ser professor, mas assim, né? O que Althusser afirma sobre a batalha das ideias é situar como determinados pensamentos, como o do ex-presidente Lula, enxergam os conflitos, e a partir daí, as ações que devem ser tomadas. A concepção de racismo estrutural se encaixa na perspectiva da luta pela hegemonia da concepção materialista de racismo. Não se trata apenas de uma outra dimensão da percepção do racismo. O racismo estrutural distinto do institucional e do individual/comportamental. Mas de entender que o racismo estrutural é conceber o racismo como produto de uma estrutura sócio-histórica de produção e reprodução de riquezas. Portanto, é na base material das sociedades que se devem buscar os fundamentos do racismo estrutural. Almeida trata dessas concepções, articulando-as com as distinções conceituais de preconceito, discriminação e racismo, e situa a concepção individual/comportamental de racismo, produto de um olhar patológico, disfuncional, anacrônico, e que, por esse motivo, tende a ser rejeitado como um fenômeno presente hegemonicamente na sociedade e nas instituições sociais, pois, evidentemente, ninguém quer admitir que é doente, anacrônico ou ignorante. Em 2018, o então âncora... Enfim, hoje eles assumem, né? Hoje eles têm orgulho de ser isso. Ignorantes, idiotas, burros, enfim. Em 2018, o então âncora do Jornal da Globo, William Vac, fez uma fala racista que foi ao ar antes da gravação de uma reportagem. Isso viralizou nas redes sociais e acabou por forçar a Rede Globo a demitir o jornalista. E recentemente a gente teve mais um lá, né, que foi demitido lá. Ah, que se foda. Enfim, não conheço. Não foram poucos os colegas seus de profissão, inclusive alguns que reivindicaram como progressistas, que defenderam o jornalista, lembrando da sua competência profissional, do seu compromisso com valores democráticos, ainda que se coloque no espectro político conservador, e até lembrando de episódios de tempos de juventude no qual o jornalista mostrou-se extremamente solidário com outros colegas. O interessante dessa lógica dos argumentos é a posição entre erudição e comportamento racista, o que vincula diretamente o preconceito racial a uma não erudição, a uma ignorância ou a um comportamento desviante, né? Essas pessoas não fazem essas coisas porque elas são intelectuais, eruditas, olha, a ética profissional e não sei o quê.
É fato que esse preconceito de ter preconceitos aparece como algo contraditório quando se fala em racismo estrutural. Principalmente porque as experiências racistas de maior visibilidade são justamente aquelas de caráter segregacionista, em que há um viés explícito de preconceito, como os sistemas segregacionistas vigentes nos Estados Unidos, da América, tempos atrás, ou no antigo regime de apartheid na África do Sul. Assim, falar de racismo estrutural implica ir atrás da raiz do problema, ou seja, na sua radicalidade. E por isso, para a gente entender como funciona o racismo estrutural no Brasil, é necessária uma perspectiva histórico-crítica, que é a proposta justamente desse livro que a gente tem em mãos, né? Para tanto, partirmos do pressuposto de que o racismo como conhecemos hoje é produto de uma tipologia da classificação racial consolidada principalmente do século XXI, como instrumento de um projeto eurocentrista, Samir Amin fala que o eurocentrismo é uma ideologia. E a gente tem episódios, aqueles episódios que a gente discute sobre Estado, a gente traz Samir Amin, justamente por isso. As ideologias expressam projetos políticos concretos e práticas concretas. Assim, não há como falar de ideologia eurocêntrica sem falar da emergência do capitalismo. É evidente que o racismo não nasceu com o capitalismo, mas o racismo como se expressa hoje, baseado nessa classificação racial, sim. O eurocentrismo é uma narrativa ideológica que simplifica o processo civilizatório das tradições helênicas até o Renascimento, e é com base nisso que se estabelece um padrão normativo racional que sustenta a hegemonia da branquitude. Agora é o momento que vocês voltam pro nosso episódio de Sociologia na Caverna do Morcego, no nosso podcast, né? E vocês falam: caralho, morcego! Você conectou a filosofia, a sociologia e o eurocentrismo. Galera, eu não escolho os livros com uma extrema profundidade, tá? Mas eu escolho coisas nas quais eu li no passado e que pra mim fizeram sentido. E às vezes elas só se encaixam na hora que eu leio. E por isso que eu tô pensando nisso agora. Porque eu não tinha pensado nessa frase, eu não li o livro todo, reli o livro todo pra ligar essa frase com aquele episódio. Mas ligou. E é isso que a gente tem hoje. Essa branquitude normativa que se posiciona como centro hegemônico de uma tipologia de classificação racial que se expressa, primeiramente, na vertente metafísica religiosa, brancos cristãos e demais etnias não cristãs, passando pela racional científica, teoria de eugenia, darwinismo social, e depois cristalizada a partir de sentidos civilizatórios, povos desenvolvidos e não desenvolvidos, e constantes genocídios, né? Holocaustos coloniais. O capitalismo, segundo Comparato, é a primeira experiência da civilização humana cujo caráter universalizante se dá pela sua dimensão secular. Assim, o capitalismo comporta a diversidade humana, entretanto as hierarquias sociológicas, constrói constantemente mecanismos de integração excludente. Então assim, tudo bem matar certos grupos de vez em quando, tá? Porque é uma integração excludente, você exclui certo grupo, mas você integra outro, e aí você aceita de certa forma, e aí você exclui, blá blá blá. O sistema mundo no capitalismo se organiza, então, a partir de hierarquizações construídas a partir da raça como categoria central, segundo afirma Aníbal Quijano. Bom, finalmente, né, vocês já devem estar até cansados, a gente entra na última parte. O capítulo 4 se chama Das Rebeliões da Senzala ao Capitalismo Dependente. Eu acho um capítulo fenomenal, tá? Eu, infelizmente, por tempo, por tamanho e talvez pelo que eu, né, pela minha área de mais proximidade, eu vou trazer só a primeira parte, que é sobre a praxis revolucionária de Clóvis Moura, mas volto a dizer, tem Beatriz Nascimento, Abdias Nascimento, tem muita coisa interessante lá, tá? Então vamos lá. Clóvis Moura é um dos pensadores que apresentou uma proposta epistemológica extremamente consistente para se pensar o Brasil. Por essa razão, ele é criminosamente desprezado por parte significativa da academia brasileira e também por parcela de intelectuais negros e negras, seja por desconhecimento ou seja pela adesão ao pensamento funcionalista e liberal estadunidense, né? Como o próprio Denis já ouviu de uma banca de dissertação de mestrado de uma intelectual negra que Moura erra em falar de luta de classes durante o escravismo, porque não havia capitalismo naquela época, como se classe social fosse um conceito exclusivo do capitalismo. E a gente tem um problema, inclusive, na esquerda de leitura do Clóvis Moura, beleza? Inclusive de não ler, no caso, né? Galera, meu livro, Por uma Implosão da Sociologia, pela editora Terra 100 Anos, a gente dialoga sobre a leitura dele sobre o pensamento e a ação, tá? Então, uma leitura dele muito sobre a sociologia. Recomendo muito lerem o Por uma Implosão da Sociologia, principalmente os últimos capítulos, onde a gente bate nisso. Tanto a obra Sociologia do Negro Brasileiro como em Dialética Radical do Brasil Negro, Moura fala da necessidade de se pensar as relações raciais no Brasil pela perspectiva da totalidade. Este é um conceito extremamente importante no pensamento marxiano. Os fenômenos sociais estão inseridos em uma totalidade social que se manifesta histórica e socialmente de forma concreta, tendo como base as contradições sociais. Assim, não há como falar de população negra no Brasil, dissociando-a da situação histórico-social concreta que a fez estar no Brasil, o seu sequestro no continente africano para a escravização em terras brasileiras. Muitos dos que criticaram a impossibilidade de se pensar as relações sociais a partir do paradigma marxiano argumentaram que Marx nunca tratou exatamente do tema,
Porém, não se trata de referenciar apenas os textos escritos por Marx ou por alguns seus discípulos mais diretos, mas pensar as relações sociais a partir dessa episteme. Foda-se se o Marx não escreveu integralmente sobre isso, se ele não viu isso daí, ele não estava aqui. Galera, quem tem que fazer isso é a gente, tá? Quando trata das relações sociais a partir da totalidade no sentido marxiano, entendo que elas estão inseridas em determinado contexto socio-histórico. A gente não está falando de um negro ou uma negra no abstrato, ou ainda dentro da visão estruturalista da essencialidade a histórica das categorias, que muitas vezes leva a uma aproximação perigosa com a visão biologizante das raças, que deu suporte às teorias racistas do darwinismo social e da eugenia. Então a gente não vai pegar um negro médio para analisar, a gente vai analisar experiências históricas, a gente vai olhar para o que aconteceu em determinado período histórico, quem estava lá, por que estava lá e o que fez. Essa é a obra de Clóvis Moura. Isso tem consequências diretas na prática social de superação do racismo. Se eu parto do pressuposto de que essas relações sociais estão inseridas dentro de uma determinada estrutura social, a ação do antirracista vai no sentido de se destruir essas estruturas que alimentam o racismo e a construção de outras que se pautem pelo antirracismo. É básico. Por isso, as visões estruturalistas e essencialistas têm o perigo de retirar o potencial revolucionário da luta antirracista. Não me surpreende, inclusive, que elas tenham ganhado grande visibilidade, inclusive nos meios de comunicação hegemônicos, e sejam partilhadas por lideranças de organizações financiadas pelo grande capital transnacional, como falei no capítulo anterior do tópico referente à Conferência Mundial de Durban de 2001. Um exemplo disso é a aceitação de grandes empresas, inclusive de big techs, de você ter CEO mulheres, você ter dentro da borda de sócios pessoas negras, trans. Só que aí a gente vê, né? É uma coisa muito frágil. A política das big techs agora mudou, né? Querem um espaço homem masculino, testosterona, né? E branco. É isso. Ou seja, colocar pessoas lá não mudou literalmente porra nenhuma. O que aconteceu é que algumas pessoas, negros, homens, mulheres, pessoas com deficiência, trans, tinham um salário melhor durante um tempo. Tinham alguma política mais assistencialista ali dentro da empresa. E é isso. Passemos à discussão em torno do conceito de totalidade. Para Lukács, a categoria de totalidade no pensamento marxiano significa que há uma coerência entre os elementos que compõem uma dada realidade objetiva e que há correlações entre esses elementos. Isso significa que não existem fenômenos isolados ou totalmente autarquizados, mas são todos correlacionados entre si. Porém, tal correlação entre os elementos se dá de forma dialética e não no sistema de causa e efeito de uma lógica formal. O que importa nessa concepção marxiana é que a totalidade é um percurso lógico que vai de uma abstração da realidade para a sua concretude. E essa é a essência do método marxiano, expressa de forma nítida na obra Contribuição à Crítica da Economia Política, na parte em que o revolucionário alemão afirma... e aí a gente vai para Marx agora, tá? Ao considerar a economia política de um dado país, começamos por sua população, sua divisão em classes, distribuída pela cidade, campo e mar, ou os diversos ramos da produção, exportação e importação, a produção anual, o consumo anual, os preços de mercadorias. É que parece correto começar pelo real e pelo concreto, pela pressuposição efetivamente real e assim em economia. Por exemplo, pela população, fundamento e sujeito do ato de toda produção social. Há uma consideração mais precisa, contudo, isso se revela falso. A população, por exemplo, se omito as classes que a constituem, é uma mera abstração também. Essas últimas, por sua vez, são uma expressão vazia se não conhecer os elementos sobre as que repousam, a saber, trabalho assalariado, o capital. E esses pressupõem a troca, a divisão do trabalho, os preços, de sorte que o capital, por exemplo, nada é sem o valor, o dinheiro, o preço. Se começasse pela população, haveria de início uma representação caótica do todo, e só através da determinação mais precisa eu chegaria analiticamente, cada vez mais, a conceitos mais simples. Partindo do concreto representado, chegaria a abstratos sempre mais tênues, até alcançar, por fim, as determinações mais simples. Dali, a viagem recomeçaria pelo caminho de volta, até que encontrasse finalmente a população. Não já como uma representação caótica de um todo, e sim como uma rica totalidade de muitas determinações e relações. O primeiro caminho é aquele que a economia percorreu em sua gênese histórica. Exemplo, os economistas do século XVII, que sempre começam por um todo vivo, população, nação, estado, vários estados, mas sempre terminam por algumas relações gerais abstratas determinantes, divisão do trabalho, dinheiro e valor, que eles descobriram por análise. Tão logo esses aspectos individuais isolados achavam-se mais ou menos abstraídos e fixados, os temas econômicos começavam a elevar-se a partir dos elementos simples. Trabalho, divisão do trabalho, necessidades, valor de troca, até o Estado, o intercâmbio entre as nações e o mercado mundial. É manifesto que neste último caminho, o método cientificamente correto.
Marx aponta que deve-se partir de uma abstração da totalidade, tal abstração se faz a partir da definição de categorias analíticas. Por isso ele aponta algumas para se discutir em população, classes sociais, divisão do trabalho, para chegar à interpretação do concreto de forma analítica como uma síntese de múltiplas determinações, para a gente entender realmente o que está posto. Essa é a grande chave do pensamento marxiano, entender os fenômenos como sínteses de múltiplas determinações, nas quais as contradições dialéticas são a sua principal lógica. E nisso, a questão racial está envolvida. E o objetivo dessa proposta metodológica não é meramente teórico, e sim uma forma de articular a compreensão dos fenômenos de modo a articular as formas mais eficazes para a sua transformação. Pois, como o próprio Marx afirmou, não se trata apenas de interpretar a realidade, mas de transformá-la. E é por isso que Lélia Gonzalez é tão importante, né? Pra quem já leu os textos dela, é engraçado porque ela faz esse movimento dentro do seu trabalho. Ela começa explicando: e a gente tem uma questão muito fodida em relação ao trabalho aqui no Brasil, que é essa. Mas pra gente entender isso, a gente precisa entender quem que tá trabalhando e com o que tá trabalhando. Aí ela traz os dados. E com isso a gente tem um cenário, então, que explica isso. Ou seja, é aqui que a gente tem que fazer nosso enfrentamento. A Lélia Gonzalez, para aqueles que falam, né? Ela não é marxista e tal, não sei o que, não sei o que. Embora em certos sensos ela fale que ela é próxima, em certos sensos que não, e não sei o que. Metodologicamente, ela é. Se é. Até quando ela trata com psicanálise, ela é. Clóvis Moura tem exatamente essa intenção de construção da sua interpretação sociológica. Em Sociologia Posta em Questão, Moura faz uma dura crítica a uma sociologia institucional que, segundo ele, estabelece uma dupla carga alienadora nos pensadores sociais dos países da periferia do capitalismo. Primeiro, são formados em universidades elitistas que adotam o instrumental teórico dos países dominantes. E, segundo, ficam dependentes do financiamento das suas pesquisas de agências de fomento desses países centrais. E daí dá-se um fenômeno curioso. Passam já a justificar não apenas a subordinação ideológica, que eles confundem com postura científica, mas a justificar também a necessidade desses auxílios, que, no campo da sociologia, são tão desfavoráveis para o desenvolvimento de uma ciência social autônoma como no plano econômico. São os auxílios financeiros para o desenvolvimento dos países dominados. Mas ao se chegar a essa altura dos acontecimentos, esses cientistas sociais já perderam a consciência crítica que poderiam ter em outras circunstâncias. O próprio Moura é quem diz isso. Mais adiante, Moura defende que a dialética é o método de uma sociologia da praxis, ou seja, da transformação social. Por isso, Moura afirma que, constatada ser a realidade social contraditória por essência, a sociologia acadêmica, ao invés de aceitar o fato na sua configuração natural, inverteu-o e criou uma sistemática para explicá-lo dentro de racionalizações conservadoras. Assim, os conceitos de organização e desorganização, normalidade e patologia social foram e continuam a ser usados para procurar explicar as mudanças que se processam objetivamente como sendo elementos negativos que devem ser sujeitos ao controle, e não como decorrentes de antinomia básica e das contradições múltiplas inerentes às relações estabelecidas no processo de produção. Na sequência, Moura afirma que a sociologia da praxis aceita como normal o processo dicotômico, porque é assim que a sociedade se desenvolve. E esse processo está vinculado às formas como os seres humanos organizam a produção coletiva dos bens. Como afirma Marx em A Miséria da Filosofia, as relações sociais estão intimamente ligadas às forças produtivas. Adquirindo novas forças produtivas, os homens mudam o seu modo de produção, e mudando seu modo de produção, a maneira de ganhar a vida, eles mudam todas as suas relações sociais. Por isso que Moura inicia o seu percurso analítico das relações sociais no Brasil a partir de contradições existentes no período do escravismo. Alguns criticam essa perspectiva de que se parte do pressuposto de que o negro e a negra não podem ser reduzidos apenas à condição de escravizados, de que há uma história de povos africanos para além da tragédia da escravização, entre outros. Entretanto, o racismo é uma realidade social objetiva que está diretamente vinculada a determinações históricas. Quando Moura parte da análise das contradições da sociedade escravista, o objetivo é justamente discutir as relações raciais a partir da totalidade constituída pelas contradições das relações sociais em função do modo de produção vigente no período. Bom, galera, é meio que isso. A gente encerra o episódio por aqui. Enfim, muita coisa pra refletir, né? Inclusive, enquanto li aqui, né, já tô bolando um texto pra escrever que eu vou utilizar esse livro. Gosto bastante dele, acho essencial. Então divulguem o episódio, apoiem a gente. E é isso, a gente se vê então com os próximos vídeos, podcasts e tudo. Acompanha a gente, galera. E lembrando, quinta-feira, 7h30, a gente tem a primeira live de jornal da Clio Operária. Vem com nós, bebê. Vem com nós, vem com nós.